Romanos capítulo 12, abre comigo. Versículo 21. Não te deixes vencer do mal. Quem aqui já teve algum mal ou está passando por alguma coisa muito ruim na sua vida? Levanta a mão. Já passou por algum mal ou está passando? Você que está passando por isso, ou já passou, ou ainda vai passar, porque a vida é imprevisível. A Bíblia diz, não te deixes vencer do... Está falando que Deus não vai deixar ou você não vai deixar? Isso aqui já é uma chave. Não é Deus que não deixa você ser vencido pelo mal. A Bíblia diz que você não te deixes vencer do... Então a força para vencer o mal está em você. Agora, existe uma ferramenta que combate o mal. O mal financeiro. Quem já passou por um aperto financeiro desesperador? Levanta a mão. Desesperador. Meu Deus. Quem já passou por um aperto sentimental? Foi rejeitado porque ama, queria casar com fulano, não conseguiu. Ou... Sentimental, em relação a outros. Quem já passou por um aperto emocional, ou seja, interno, apertos emocionais? Quem já passou por graves apertos de relacionamento? Levanta a mão. Apertos espirituais, você se sentiu pressionado espiritualmente, ataques no mundo espiritual. Ou seja, a vida é cheia de males. Existem muitos males na vida. Enquanto você está aqui num ambiente como esse, pode ter gente falando mal de você, por exemplo. Fofoca existe? Não acredito. Fofoca existe? Inveja existe? Meu Deus. Escute isso. Chega um momento da nossa vida que a gente precisa aprender a ler a Bíblia. E a Bíblia vem e diz, não te deixes, você não vai deixar se vencer pelo mal. Aí agora ele dá ferramenta de solução. Porque quando a Bíblia te dá uma instrução, ela também te dá uma solução. Repete comigo, quando a Bíblia me dá uma instrução, ela também me dá uma solução. E a ferramenta, a solução para a instrução é: vença o mal com o muito alto. Vença o mal com o bem. Então saiba, por mais que você se escandalize, que a sua oração não vence o mal. Tem gente te invejando e você acha que vai orar pelo invejoso, ele vai parar. Não vai. Essa não é a ferramenta contra o mal. A oração é uma ferramenta para outros fatores. Você não vai vencer o mal com o teu jejum. Você expulsa até demônio com jejum. Diz a Bíblia, Jesus ensinou isso. Tem castas que só saem com oração e jejum. Mas o mal que vem sobre a sua vida, o jejum não tira. Você não vence o mal com uma oferta. Vou colocar uma oferta no altar que vai liberar minha vida, meu destino, esse mal vai embora. Também não. Ou seja, você usa a ferramenta que você acha que é certa em algo que não vai funcionar, porque não é a ferramenta para aquela situação. Se eu pedir para você quebrar uma parede de apenas 1 metro e perguntar quanto tempo você acha que quebra essa parede, você vai falar, sei lá, 1 hora, 2 horas, 1 metrinho só de parede. Aí eu vou e te dou uma pá de pedreiro, aquela pazinha. Fala, quebra aí. Você vai ficar 10 dias, 10 semanas e não vai conseguir. Porque não existe missão difícil, existe ferramenta errada. Quando Deus te dá a missão, Ele já dá a ferramenta. Se você não entender a ferramenta que Ele está te entregando, você vai ficar 10 anos numa missão achando que não é mais de Deus e era de Deus. Você que não pegou a ferramenta certa para fazer. E a ferramenta que vence o mal é uma só. A única coisa que Deus colocou à nossa disposição que combate o mal é o bem. E é muito difícil fazer o bem. Você acha que faz o bem. Vem Jesus no Sermão do Monte e diz:
que você deve amar os teus inimigos. Porque se você amar os teus amigos, até os publicanos fazem isso. Todo mundo ama quem te ama. E quem fala mal de você? E quem joga o teu nome no lixo? E quem coloca o dedo na sua cara? E quem rouba a sua vaga no estacionamento? E quem corta você no trânsito, buzina sem motivo? Desde as mínimas coisas, de ser maltratado no atendimento de uma padaria, ou de pessoas que estavam do seu lado e deveriam ser fiéis, mas te traíram. Só tem uma forma de combater isso. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para você aprender uma das ferramentas que pode te colocar em destaque ministerial no Brasil e no mundo. Fazer o bem. E se você orar nessa manhã, Senhor, eu quero fazer o bem, saiba que vai vir ainda mais males sobre você. Quando você fala assim, Deus, eu quero paciência. Você acha o quê? Que a paciência vai cair do céu? Não, Ele vai mandar pessoas irritantes para o seu lado. Para Ele poder treinar a sua paciência. Então, você quer paciência, se você pedir isso a Deus, Ele vai mandar pessoas irritantes. Você quer fazer o bem, Ele vai mandar males, para você poder mostrar que sabe fazer o bem. E fazer o bem parece fácil, mas é difícil por um motivo. Por causa do maior inimigo do ser humano, que a gente acha que é Satanás, e não é. Porque Satanás precisa da permissão de Deus e de uma brecha sua, ou seja, tem que ter duas permissões aqui para te tocar. Então ele não é um grande inimigo, ele é um opositor, ele é um adversário, sem dúvida, mas não é o maior. Quer ver um inimigo que é maior do que Satanás? É a ignorância. Porque por causa da ignorância, falta de sabedoria, falta de conhecimento, você comete erros que abrem brecha para Satanás agir. Mas tem o maior de todos. O maior inimigo do ser humano, como a gente fala assim, o maior inimigo da gente é a gente mesmo. Já escutou isso? É verdade, mas eu quero simplificar essa questão. O maior inimigo que você tem são as tuas próprias emoções. Porque o que te faz não querer fazer o bem para quem te fez mal? O teu orgulho, emoção. A tua vaidade, emoção. É querer a vingança de quem merecia a tua misericórdia, emoção. Por que a gente não sai aqui fazendo o bem? Porque por causa das nossas emoções feridas, egoísmos, a gente não quer fazer o bem, a gente acha injusto. Quantos pastores nós já atendemos nos nossos treinamentos, nas nossas mentorias da Casa de Destino, que estavam adoecendo, porque não conseguiam perdoar um membro que o feriu. Quanto mais fazer o bem para essa pessoa que feriu. A Bíblia dá ferramenta, a gente que não sabe usar, porque não sabe lidar com o maior inimigo do propósito divino que está em nós, que são as nossas emoções. Só tem uma pessoa que pode destruir o meu propósito de vida, as minhas emoções. Só tem uma pessoa que pode destruir o meu destino profético, as minhas emoções. Vou ficando com raiva das pessoas, vou me ferindo com todo mundo, vou me achando especial. Eu sou especial. Então você vai se auto-enganando. Emoções. Você precisa entender que enquanto você não aprender a ferramenta do bem, você será vencido pelo mal. Há 4, 5 anos atrás, eu jamais imaginaria estar num ambiente como esse. Deus me trouxe até aqui, nesses últimos anos, porque esses 10% que a gente precisa fazer, depois que a mão de Deus, que são os 90% do nosso ministério, está sobre a nossa cabeça, como eu cumpri isso? Ponto número 1, fazendo o bem. Muita gente me fez mal. Nunca retribuí o mal. Muita gente falou mal de mim, nunca falei mal da pessoa. Muita gente botou o dedo na minha cara e falou, vou te destruir. Eu ajoelhava e falava, Deus, levanta essa pessoa. Quem sabe se ele estiver por cima um dia, ele esquece o que ele falou. Mas não é porque eu sou santo, não é porque eu sou diferente,
É porque eu decidi acreditar no que está escrito. Eu decidi acreditar no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que a única forma de vencer o mal é fazendo o bem. Pessoas que me fizeram muito mal, eu tive que ofertar, dar dinheiro, porque ele me pediu emprestado, eu não ia emprestar. Eu dei. Pessoas que me fizeram muito mal, pessoas muito estratégicas chegaram para mim e disseram: você conhece fulano? Eu falei: conheço, homem de Deus. Porque a minha boca, as minhas palavras foram feitas para abençoar e não para amaldiçoar. Deixe os outros amaldiçoarem. E começando a fazer o bem, você tem a principal arma, eu gostaria que você anotasse isso, para se tornar um especialista em pessoas. Você nunca vai chegar a lugar nenhum ministerialmente se não for um especialista em lidar com gente. Por que José chegou no governo do Egito? Porque ele olhava para os irmãos que o venderam para aquela desgraça e não tinha sentimento de vingança e raiva no coração. Então o coração estava livre para cumprir o propósito. Quando o teu coração já está cheio das tuas emoções negativas, não tem espaço para a unção divina, para o propósito de Deus, não tem espaço para mais nada. Você vira um religioso, você vai na igreja para tentar uma posição social ou política ali, para ter um relacionamento com alguém, para ser visto, porque você não teve título em lugar nenhum, mas na igreja te deram um título de obreiro, de diácono. Então você está atrás, na verdade, de um movimento político e não da vontade de Deus, não da mão de Deus sobre a tua vida. Então eu entrei no processo de perdoar muita gente, de nunca retribuir o mal, de usar a ferramenta do bem sempre. Quem está comigo na minha equipe desde o início, sempre dá testemunho. Fala: Tiago, eu nunca vi você rebater alguém. A Bíblia diz que eu tenho um advogado, para que eu vou contra a Bíblia e tentar me defender? Se a gente não entender que a Bíblia é verdade, nós vamos sofrer muito. E vamos ficar pedindo soluções para Deus de coisas que nós deveríamos estar fazendo. Quantas pessoas de verdade já oraram dizendo: Senhor, livra-me desse mal, Senhor, tira esse mal da minha vida? Quem já orou? Todo mundo? Quem já fez uma campanha de oração ou de jejum, ou deu uma oferta no altar, fala a verdade, para se livrar de algum mal? Muita gente. Aí vem a Bíblia e diz o seguinte: não se deixe vencer com o mal. Não sou eu que vou te livrar do mal, está em você. Não se deixe, você que não vai deixar o mal te vencer, mas vence o mal não com a oração, não com o jejum, não com a oferta, vence o mal com o bem. É muito mais difícil fazer o bem para quem te fez mal do que dar uma oferta no altar. É muito mais difícil fazer o bem para quem te fez mal do que orar uma hora sozinho no quarto, tranquilo: Senhor, perdoa o fulano. Não é isso que Deus está te pedindo. Vence o mal com o... Você foi maltratado na infância? Você foi abusado na infância? Teu pai te abandonou na infância? Que mal, hein? Qual é o bem que você está fazendo hoje para que crianças não passem o que você passou? O seu pastor errou com você? O seu pastor foi injusto com você? Qual o bem que você está fazendo hoje para que nenhum pastor cometa mais esse erro com pessoas? Não, a gente prefere falar assim: eu não vou mais à igreja, pastor é tudo igual. Não, não é tudo igual. Alguns erram, outros nunca aprenderam como acertar. Outros estão tentando, mas tem muitas limitações emocionais ou espirituais e não conseguem. Não são todos iguais. Você que precisa aprender a pegar o mal que te fizeram, seja você um pastor, um líder, um empresário, que foi processado pelo funcionário que você mais confiava. Em vez de ficar com insônia, se remoendo: o que eu vou fazer? Isso é injustiça, ele vai ver, Deus é meu juiz. Deus, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o
a única ferramenta que destrói o mal é o bem. E o maior inimigo de você fazer o bem são as suas, mais alto, são as suas emoções. O ódio está no físico, está no espiritual ou está nas emoções? Emoções. O egoísmo está no seu físico, no seu espiritual, nas suas emoções? Emoções. A vingança, emoções. A inveja, emoções. Para você fazer o bem e poder ir crescendo ministerialmente, ser levantado por Deus nessa geração, você vai ter que vencer as suas emoções negativas. Sentimento de vingança, de vai ver, vou dar o troco. Aquele tempo de, eu não levo desaforo para casa, pastor, acabou. O tempo de bateu, levou, acabou. Agora é o tempo de a gente viver o amor de Cristo, que é incondicional. Para que a gente possa vencer o mal com o bem. E aí quando você começa a usar o bem, você ganha um título, especialista em pessoas. Você já reparou que nos últimos anos, quem é crente há mais de 10 anos? Levanta a mão. Há mais de 20, levanta a mão. Muita gente também. Já reparou que ensinaram para a gente nos últimos anos a ser especialista em anjo, demônio? Teve uma época que ensinavam para a gente o nome dos principados. Depois deram o nome de toda a corrente angelical. A gente aprendia o nome dos anjos que nem estava na Bíblia. Nos especializamos em anjos e demônios que a gente vê uma vez ou outra. E pessoas que a gente convive todo dia, a gente não entende nada. E por que a gente não entende sobre pessoas? Porque as nossas emoções não permitem que a gente enxergue o bem. A tua maior ferida emocional com certeza veio através de uma pessoa. Não veio através de um filme, não veio através de um cachorrinho, não veio através de um carro que você comprou e não era do jeito que você queria, agora você carrega uma culpa emocional terrível. A sua maior ferida emocional veio por uma pessoa. Mas a maior bênção que Deus vai enviar sobre a tua vida virá através de uma pessoa também. Você já viu quando alguém dá um testemunho assim, Deus me deu um carro? Quem já escutou um testemunho como esse? Como é que foi que esse carro apareceu lá? O anjo desceu e falou, meu filho, está aqui um carrinho. Foi assim? Um irmão foi tocado, uma irmã foi tocada. Alguém vai ser usado para levar a maior bênção da tua vida. Por isso você não pode desistir das pessoas, porque algumas te ferem, mas outras te curam. É por isso que você não pode deixar as pessoas de lado, porque algumas vão errar contigo e vão continuar errando, mas outras vão te levar por um caminho de bênção que você nunca sonhou entrar. Não dá para retribuir o mal com o mal. Temos que vencer o mal com o... Você nunca sabe de onde vai vir a sua bênção. Até preocupado com o que vai postar nas redes sociais, se não for vitória, porque os inimigos podem zombar de você. Jesus não estava preocupado com isso. Porque ele sabia que as pessoas iam errar com ele. Ele não estava esperando as pessoas melhorarem. Ele só queria salvar as pessoas. Ele não estava esperando as pessoas serem boas com ele. Ele ia dar bondade apesar da maldade. Ele ia continuar fazendo bem. Não porque ele queria ser visto como um bonzinho, mas porque ele queria vencer o mal. Ele desce da glória, desce de toda a adoração 24 horas para ele e decide passar 33 anos como um homem para entender como funciona você, para entender como eu funciono. E vem toda a instrução bíblica e nos ensina como lidar com as pessoas pelo qual Jesus deu a vida. São pessoas difíceis, são pessoas que se Jesus viesse hoje crucificariam de novo, porque não viria no modelo que eles querem. Você já viu alguém criticando o outro? Graças a Deus, pastor não faz isso. Porque a pessoa está num modelo que não é o dela, se veste diferente dele, fala diferente dele. É o mesmo Jesus sendo pregado, mas se for diferente de mim, tem estranho, isso é fogo estranho. E quando a igreja do lado começa a crescer mais do que a tua? O pastor fala, também, porta larga. É assim, não é? Lá pode tudo, por isso está crescendo.
A gente sempre quer colocar uma desculpa. Olha como é que nós somos maus. Olha como as nossas emoções nos vencem. A gente sempre quer colocar uma desculpa do porquê o outro está sendo usado e a gente não. Em vez de a gente se trancar no quarto e só sair quando Deus colocar a mão sobre a nossa vida, a gente prefere perder tempo criticando os outros, falando dos outros, porque a maldade está dentro de nós até hoje. Eu acredito que o bem vai vir sobre a tua vida de uma forma sobrenatural. E você vai usá-lo como ferramenta para vencer todo o mal que veio sobre a tua vida. Falaram mal de você, fala bem, diz o Senhor. Te amaldiçoaram, abençoa. Estão te perseguindo, ora por eles. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o contrário. E sabe o que te impede de fazer tudo isso? As tuas emoções machucadas. Desde que você nasceu, o inimigo vem trabalhando para machucar tuas emoções. Porque é a única forma que ele tem de você não cumprir a Bíblia. Porque se você cumprir o que está escrito, ele já perde a força sobre você. Então ele vem trabalhando, faz o pai sair de casa, faz você ser tocado na infância, faz você sofrer abusos físicos, faz você se decepcionar na adolescência, carregar algum tipo de bullying, de abandono, de rejeição. O inimigo vai colocando complexos de inferioridade. Todo mundo é usado, eu não sou. Todo mundo é convidado, eu não sou. O inimigo vai colocando complexos. Você já viu que antigamente, quem é crente aqui há mais de 10, 20 anos, caía muita gente endemoniada na igreja? Às vezes estava no meio do louvor, um demônio manifestava. Quem lembra disso? Era muito comum, tinha equipe de libertação na igreja. Porque era comum uma pessoa se manifestar, o demônio manifestava e você tem que libertar. Lembra disso, pastor? Muito comum. Por que hoje a gente não vê mais manifestações demoníacas como antes? Em algumas igrejas, nenhum demônio manifesta mais. Eu te explico. O inimigo percebeu o seguinte. Ele é o inimigo das nossas? Ele é o inimigo das nossas? Ele é o inimigo do teu espírito? Não. O espírito é de Deus. Veio de Deus e volta para Deus. Ele não toca. Ele é o inimigo do teu corpo? A Bíblia fala isso? Mas ele é o inimigo das nossas? O que está dentro da sua alma? Emoções, sentimentos, intelecto, vontade. Então todo o trabalho do inimigo, desde que você era pequeno, é tocar na sua alma, nas suas emoções. Ponto. Então o inimigo percebeu que ele ficava muito tempo para colocar um demônio numa pessoa. A pessoa tinha que fazer um pacto na macumba, no espiritismo, tinha que ter uma série de consagrações, alguma coisa tinha que acontecer, uma brecha espiritual muito grande para o demônio tomar conta do corpo da pessoa. Aí a pessoa estava passando distraída em frente a uma igreja, um obreiro puxava essa pessoa, que o demônio está 10 anos fazendo ele fazer pacto, ele entrava em 2 segundos, o pastor botava a mão na cabeça dele e o demônio ia embora. O inimigo falou, poxa, eu não posso colocar um mal dentro da pessoa que outra pessoa possa tirar. Senão vem quem é mais forte do que eu e tira. Eu não vou mais trabalhar para botar um espírito mal nas pessoas. Eu vou trabalhar para machucar as emoções dela. Porque aí oração não tira. Equipe de libertação não tira. Se você estiver decepcionado com o teu pastor, angustiado por quem foi embora, estiver com raiva ou com sentimento de vingança por quem te feriu, pode orar, pode jejuar, pode cair 3 vezes no Espírito Santo. Que só depende de você colocar esse sentimento ruim para fora. Então o inimigo tem travado mais pessoas colocando feridas emocionais do que limitações espirituais. Porque no espírito vem Deus, através de qualquer homem ou mulher usado por Deus, bota a mão e bum. A imposição de mãos, conforme diz a Bíblia, tem muito efeito, tem muito poder. Agora, o que ele pode fazer, o que Deus pode fazer, o que um pastor ungido de Deus pode fazer, se você não quer perdoar? É por isso que a Bíblia diz, não é Deus que vai vencer o mal, é não te deixes, grava isso, não te deixes vencer do mal, porque o único que pode tomar a decisão do mal não ter efeito na sua vida é você, pastor, pastora, líder. Você que veio para esse ambiente de sabedoria, de conhecimento, de instrução, esse ambiente profético. Os teus próximos anos ministeriais vão ser determinados não pela unção que você tem, porque eu já vi muita gente ungida cair. Não vai ser determinado por quão bonito você prega, porque tem muita gente que prega bem e não está em lugar nenhum.
Tem gente que prega infinitamente melhor do que eu, Dave, Vitor Azevedo, todos os pastores que estão aqui, não estão em lugar nenhum, não estão em altar nenhum. Porque o que faz a diferença para a gente ficar de pé no ministério, não é o talento, não é a forma de pregar, não é a mensagem que a gente carrega, porque tudo se trata de Jesus. E muita gente pregando Jesus desapareceu. Mas é se você tem vencido o mal com o bem. Todo pastor que está em depressão deixou o mal vencê-lo, porque não teve emoções suficientes para deixar o bem aparecer e ir lá e perdoar quem feriu. Deixar o Judas, que esfaqueou pelas costas, ir na paz. Ele levou esse câncer emocional para casa, perturbou a vida dos filhos. Aí, ó, o fulano, muitos filhos se desviaram, porque o pai, pastor, não soube lidar emocionalmente com os problemas da igreja. E compartilhavam na mesa, que era lugar de comunhão, de Espírito Santo, de falar de Jesus. Compartilhavam das suas feridas. Ah, fulano saiu, mas Deus é minha vingança, Ele vai ver. Duvido que cresça, duvido que frutifique, porque e a maldição dentro de casa. E da mesma forma que a bênção só vem através de uma palavra, a maldição entra por uma palavra. E você se torna um descontrolado nas palavras quando as suas emoções não estão em ordem. Deus te trouxe aqui nessa manhã, porque o mal nunca mais vai nos vencer. Mas eu quero ir para o último ponto da mensagem, para mim, o mais terrível, o mais difícil. É algo que para mim, quando eu entendi isso, eu tive que mudar muita coisa na minha vida. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Livro do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe, repete comigo, sabe, mais alto, sabe. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mentir é pecado. Falar mal dos outros é pecado. Muitas coisas são pecado. Mas tem um que a gente esquece que é saber fazer o bem, mas não fazer, está em pecado. É o que a Bíblia diz, Novo Testamento. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete. Deus fez a parte dele, mas tem coisas que Ele não pode fazer por você. Por exemplo, Ele não pode fazer o bem por você. Ele não pode perdoar por você. Ele pode te perdoar, mas não perdoar por você, outra pessoa. Deus não pode ofertar por você. Deus não pode adorar por você. Existem coisas que você vai precisar fazer. São os 10%, além dos 90%, que é a mão de Deus sobre a tua vida, para que seu ministério flua de uma maneira sobrenatural a partir de hoje. Eu comecei falando nessa palestra sobre o porquê eu estou no altar hoje. Eu não estou no altar porque eu sou especial. Eu não estou no altar porque eu prego bem, porque, como eu falei, tem gente que prega muito melhor. Eu não estou no altar porque eu tenho muitos contatos. Porque, para quem não sabe, nunca na minha vida, deixa eu te contar um testemunho que para mim é um testemunho. Nunca na minha vida eu pedi para pregar. Eu estou falando isso em público para milhares de pessoas, e vários pastores que estão aqui já me levaram para as suas igrejas. Quando foi que eu pedi para ir na sua igreja? Qualquer lugar que você me vê, um evento, um culto, uma conferência, me chamaram para estar ali. Porque eu entendi logo no início do meu ministério que se Deus queria que eu pregasse, que me convide. Que me chame. Sempre estarei disponível para cumprir o chamado. Se chegar o convite, senão eu fico em casa com meus filhos, que é tão bom quanto. O problema é quando você quer forçar algo que não é o tempo de Deus fazer. Por quê? Tuas emoções estão feridas, você quer se vingar de alguém, você quer mostrar para alguém que está bem, você quer fazer coisa por causa das tuas emoções e não por causa do timing profético. Sabe como Deus me regula muito? O Dave, que posta muito em redes sociais, deve fazer a mesma coisa.
Sempre que eu vou postar alguma coisa, eu pergunto: eu estou fazendo isso para abençoar as pessoas ou para mostrar o que Deus está fazendo na minha vida para as pessoas? Esse é o meu regulamento antes de fazer um post na internet. Eu vou postar isso porque eu quero mostrar que eu estou bem? Ou eu vou postar isso porque vai abençoar as pessoas? Vários posts eu já deletei antes de postar. Eu falei assim, é legal, tem uma multidão na foto, mas eu estou postando isso para falar que eu prego para a multidão. E eu deleto, porque eu venço o mal com o bem. Muitas pessoas eu tive que abraçar e falar, me perdoa sem nunca ter feito nada contra ela, só porque ela não estava falando comigo. Não sei nem qual é o motivo. Mas eu não posso me achar especial, eu não posso achar que eu sou o cara, eu não posso ter algum tipo de orgulho que me impeça de cumprir a palavra, porque o dia que eu deixar de cumprir a palavra, Ele me tira do altar. E se eu não quiser sair, fico 30 anos igual Saul, sentado no trono, e Deus já tinha retirado o espírito dele. Aí é só perturbação. A Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, se retirou de Saul. E Saul reinou por mais 33 anos. 33 anos num lugar que ele não deveria estar. Só perturbação, o Espírito atormentando, tudo dando errado. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para começar um processo de reedição emocional, porque você vai começar a fazer o bem como nunca antes. Nunca mais fazer o bem será um impedimento para você. Suas emoções não vão te dominar, o ódio não vai te dominar, a inveja não vai fazer parte da tua vida, a fofoca não vai fazer parte do teu ministério. Você vencerá o mal com o bem. Você vai vencer o mal com o bem. Eu declaro e profetizo isso sobre a sua vida. Você vencerá o mal com o bem. Teu ministério vai crescer como nunca antes, porque todo mal que vier sobre a tua vida, você vai vencer com o bem. Teu ministério vai fluir como você nunca sonhou, porque você vai se especializar em pessoas. Você já reparou que você não prega para Deus? Espírito Santo, abra a Bíblia, por favor, em Tito. Senhor, eu vim aqui nesta manhã pregar para ti. Estás precisando de uma palavra profética, eu sei. Não existe pregar para Deus, você prega para pessoas. Você salva Deus ou pessoas? Pessoas. Você ama pessoas, você vive por pessoas. Ou seja, tudo que você faz tem a ver com pessoas. Então, se você não for um especialista nelas, e por isso eu estou escrevendo sobre o assunto, porque se você não entender disso, qualquer coisa que a pessoa falar contra você, o teu ministério para. Qualquer indireta na internet, seu dia acaba. E você vira um alvo fácil para perturbações emocionais e espirituais. Mas se você fizer o bem, e for um especialista em pessoas, que foi o motivo pelo qual Jesus veio à terra da sua vida, o que pode impedir do seu ministério ser uma referência nas nações? Eu repito, a unção é importante, claro. Autoridade espiritual é importante, claro. Falar bem em público é importante, é evidente. Mas com tudo isso, muitos caíram ou nunca chegaram. Agora, você nunca vai ver alguém que fez o bem e era especialista em gente que ficou para trás. Todo mundo quer estar perto de quem sabe amar. Todo mundo quer estar perto de quem sabe respeitar. Todo mundo quer estar perto de quem sabe perdoar. Todo mundo quer estar perto de quem sabe tratar. Eu encerro aqui com algo escandaloso para alguns. O que é mais importante? A sua vida espiritual ou a sua vida emocional? Pela lógica, somos crentes em Cristo Jesus, todos diriam a vida espiritual. Mas eu te provo que não é. Muitos de vocês aqui são pregadores, bons pregadores. Mas se vocês me ferirem de alguma forma, tipo, fingir que não me viu no aeroporto, mandar indireta no Facebook, coisas pequenas, não precisa ser coisa grande não. Não precisa me machucar não, só ferir. Eu já não escuto mais.
Porque as emoções têm o poder de fechar o teu espírito. Você não consegue escutar quem te feriu. Você não consegue receber de Deus de quem te fez mal. Quem está pegando aqui? Logo, o mundo espiritual se move quando suas emoções estão em dia contigo e com as pessoas. Senão pode ser o maior profeta da atualidade, ele profetiza e fala: isso aí é um qualquer, rapaz. Só porque você está ferido com ele. A sua vida espiritual só começa a andar quando as tuas emoções estão em ordem. Por isso eu repito, que o maior inimigo que você tem não é Satanás. Não é a ignorância, que também são inimigos fortes, mas são as tuas próprias emoções. E eu declaro que Deus vai colocar em ordem isso hoje. Eu profetizo na autoridade do nome que está sobre todo nome, que Deus vai colocar teu coração em ordem, Ele vai alinhar teu coração hoje. Você tem muito para servir a Deus, você só vai ter que fazer o bem e ser especialista em gente. Você vai ter que fazer o bem e muita gente te fez mal. Você sabe. Mas Deus te trouxe aqui para começar uma história de sucesso, de êxito, de vitórias, de prosperidade no ministério. E a prosperidade que eu estou falando não tem a ver com dinheiro, porque escuta isso que Deus me ensinou. Você pode ter sido empresário, você pode ter muito dinheiro no banco. Se Deus te pedir alguma coisa, Ele não está contando com o que você tem. Fala: mas eu tenho 10 bilhões. Se Deus te pedir, esses 10 bilhões não vão servir. Porque tudo que Deus te pede, você vai ter que fazer pela fé. Tudo. Se você tem, saiba que não serve de nada para Deus agora. Não para isso que Ele está te dando. Pode servir para o teu conforto, pode servir para outras coisas. Não para o que Deus vai te pedir. O que Deus te pede, você ainda não tem. Ele vai te dar no processo. Se no processo você está machucado, você não escuta. Se no processo você está machucado, você não crê. É por isso que Deus precisa trazer cura emocional nessa manhã sobre o povo. Porque tudo que nós temos para receber nesses 3 dias só será possível se o seu coração estiver em ordem. Perdoa, libera, faça o bem, seja especialista no irmão que está do seu lado, entenda sobre a vida dele, porque Deus vai te levantar nessa geração, Deus vai te dar um ministério referência nas nações, e Ele está contando que você faça aquilo que não é a função dele fazer. Ele está contando contigo.